O que é a indústria 4.0? A indústria 4.0 é apenas como chamamos a quarta geração ou a quarta revolução de tecnologias usadas na indústria. Isso quer dizer que houveram 3 fases antes dela, e é interessante conhecê-las. A primeira revolução foi por volta de 1800, com as máquinas a vapor. Foi nessa época que surgiu as locomotivas a vapor e outras máquinas que funcionam com o mesmo conceito, usando a força do vapor para fazer movimentos de forma contínua, o que antes usava a força humana e a força animal. Esse novo recurso a vapor, combinados em máquinas mecânicas, aumentou muito a produtividade nas indústrias. Por volta de 1900, as tecnologias da vez foram a energia elétrica e o motor a combustão. Essas marcaram a segunda revolução. Permitiu o surgimento de novas máquinas e ferramentas, e foi nessa época também que surgiu o conceito de linha de montagem. Isso é, a produção em massa dentro das indústrias. E mais uma vez, a produtividade aumentou ainda mais, o que é característico de toda a revolução industrial que teve. Por volta de 1960 foi a vez da terceira revolução, e a automação que conhecemos entra em cena. Graças ao desenvolvimento da eletricidade e da eletrônica, foi possível cada vez mais criar computadores mais rápidos e menores. Já que os primeiros computadores eram gigantescos, eles usavam umas válvulas que eram um trambolho e agora passaram a usar transistores. Foi nessa fase que a computação se espalhou. E aplicando essas novas tecnologias na indústria, a produtividade dentro das fábricas teve o seu terceiro grande pico. E agora, mais recentemente, por volta dos anos 2010, deu-se início à automação 4.0, onde uma série de novas tecnologias e conceitos estão a revolucionar as indústrias mais uma vez, onde podemos citar, por exemplo, a inteligência artificial, a internet das coisas e a realidade aumentada. Todas essas fases, marcadas por novas invenções e desenvolvimentos de tecnologias existentes, foram importantes para chegar em tudo que existe hoje em dia. Mas como é que funcionam as tecnologias da indústria 4.0 na prática? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre algumas delas. Começando pela internet das coisas, também chamado de IoT, do inglês Internet of Things. Como o nome já diz, é colocar tudo que é coisa conectado na internet, desde eletrônicos residenciais até os equipamentos industriais. Esses dispositivos são conectados na internet com a finalidade de coletar dados, o máximo de dados possíveis, do seu funcionamento e em tempo real. Quanto mais dados coletar, melhor. E isso já está sendo bastante feito na indústria. É conectado sensores nos equipamentos para rastrear, monitorar o funcionamento, usabilidade e desempenho dos mesmos. Mas a internet das coisas, ela não trabalha sozinha, e é aí que entra outros conceitos, como por exemplo o conceito de Big Data. Big Data é o processo de gerenciamento de um largo conjunto de dados difíceis de gerir. A coleta, o armazenamento, a organização, a análise e a interpretação de um número muito grande de dados, que é o que acontece quando temos um grande número de dados sendo enviado o tempo inteiro graças à internet das coisas. Os dados normalmente são armazenados em nuvem, ou como muitos preferem chamar, cloud, que é nuvem em inglês, e também é outro termo muito usado na indústria 4.0. E é importante esse envio em tempo real e armazenamento em nuvem de todos os dados, pois queremos acessar os dados de qualquer lugar do mundo, não só dentro de uma fábrica. E como os dados são usados? É aí que entra a inteligência artificial. Falando de forma simplificada, a inteligência artificial é dar às máquinas a capacidade de pensar como se fosse humano. E aplicando isso no nosso contexto, é usar todos os dados coletados para fazer as máquinas aprenderem ao longo do tempo. Por exemplo, adicionando a internet das coisas em todos os robôs de uma fábrica, todos os dados serão coletados em tempo real e armazenados em nuvem, e esses dados serão gerenciados através de um estudo de Big Data, onde com o uso da inteligência artificial será estudado quais as melhores rotas de movimento que esses robôs devem fazer
para serem mais produtivos, economizar energia e gerar menos manutenção. Sendo possível também prever quando que um equipamento vai precisar de manutenção, fazendo ganhar tempo, evitando paradas de máquina ou até mesmo a parada da linha de produção, com a aplicação de manutenção preditiva que foi prevista graças à inteligência artificial. Os dados também podem ser coletados não só por uma única fábrica que usa os equipamentos, mas também pelos desenvolvedores desses equipamentos que possuem equipamentos em diversas fábricas espalhadas pelo mundo, permitindo que eles desenvolvam equipamentos cada vez melhores. Enfim, as possibilidades de melhorias são muitas. E dessa forma, aplicando todas essas tecnologias, é possível um significativo aumento na produtividade, que é o que marca toda a fase revolucionária e é o que caracteriza a indústria 4.0. Outras tecnologias que estão sendo exploradas nessa quarta revolução é o de realidade aumentada, robôs autônomos, impressão 3D, simulações de alto nível e segurança cibernética. Se você gostou desse vídeo e querem que eu fale mais dessas outras tecnologias, por favor, escreva nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.